Muito bem, eu me chamo André Amaral e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse vídeo, onde eu vou falar um pouco sobre o quanto que um designer gráfico ganha. Vou falar a partir da minha realidade, da realidade dos meus alunos e já ressalto no início desse vídeo que eu não fiz nenhuma pesquisa empírica para trazer aqui para você uma informação oficial. Uma informação do tipo, olha, na média, de acordo com essas 100 pessoas que responderam essa pesquisa, o designer gráfico brasileiro hoje ganha tanto. Inclusive, eu acho que esse tipo de dados, esses tipos de dados, eles não te ajudam muito. A mesma coisa que você ir lá no Google e encontrar aqueles artigos que falam sobre a profissão de designer gráfico. Muitas vezes aquilo lá é desanimador. E o que eu tenho visto, a partir, por exemplo, da minha experiência, da experiência dos meus alunos, é que a profissão do designer gráfico paga até que bem. Tem pessoas que ganham aí acima dos 10 mil reais por mês enquanto freelancers. E aqui eu já estou te dando uma prévia do quanto que é possível ganhar nessa área. Então eu não sei se você está começando agora, se você pensa em começar a trabalhar com design gráfico, ou se você já está há algum tempo na área e talvez está inseguro, não sabe se você ganha bem, se você ganha pouco, se lhe falta alguma coisa para ir para o próximo nível, mas eu acredito que esse vídeo já vai te dar boas pistas. Bom, eu quero começar falando, indo direto para o conteúdo, que basicamente existem 4 estágios de faturamento, certo? Isso falando para quem vai trabalhar como freelancer, porque trabalhar CLT no Brasil é complicado, principalmente como designer gráfico. Eu não vejo as pessoas ganharem mais do que R$ 2.100, R$ 2.400, não vejo. O que eu vejo é abaixo dos 2.000, isso é muito triste. Mas a boa notícia é que para quem vai trabalhar como autônomo, ou seja, por conta própria, consegue atingir muito mais escala. E eu quero explicar como que isso funciona, para você entender que o quanto que um designer gráfico ganha tem muito mais a ver com o profissional do que necessariamente com a área. Em praticamente todas as profissões do mundo, sempre vai ter aquelas pessoas que vão falar: nunca invista nessa profissão, foi dinheiro jogado fora da minha faculdade, decidi trabalhar com isso tantos anos atrás, me arrependi, não dá dinheiro. Mas ao mesmo tempo, você também vai ver pessoas falarem o completo oposto. Eu, por exemplo, venho de uma realidade tão boa, profissionalmente falando, tenho tido tantos resultados que eu tenho a segurança de falar para você que está assistindo esse vídeo: olha, a profissão de designer gráfico é uma profissão como qualquer outra e dá dinheiro. Se você trabalhar bem, fizer as coisas certinho, dá para você ganhar acima dos 10 mil reais por mês. Agora, como que isso acontece? Vou explicar isso para você. Basicamente, eu gosto de separar o faturamento do designer gráfico em 4 partes. Quem ganha até 3 mil reais por mês, quem ganha entre 3 e 6, quem ganha entre 6 e 10 e quem ganha acima dos 10 mil reais por mês. Como que faz para, por exemplo, você ir migrando dessas fases? Lembrando que se você ainda está começando, ganha bem pouco, fica calmo, você vai um passo de cada vez, aos poucos você vai atingindo escala. Eu vejo que o profissional que ganha até 3 mil reais por mês, e eu julgo 3 mil reais por mês um valor mínimo para você ganhar na profissão, que dá para ganhar tranquilamente, se você fizer assim as coisas bem feitas, se você for assim tranquilão, dá para ganhar seus 3 mil reais por mês. Mas onde é que eu vejo as pessoas errarem quando elas ganham abaixo dos 3 mil por mês? Elas simplesmente erram em coisas que são básicas. Eu vou falar, por exemplo, lá nas minhas aulas: olha, vai montar um portfólio no Instagram, o que eu recomendo, cuidado para você não fazer do seu portfólio um lugar onde outros designers vão querer entrar lá para se inspirar, para buscar conteúdo, porque a hora que você for fazer uma oferta, a hora que você for falar sobre o seu trabalho e querer fechar com algum cliente, você só vai ter outros designers no seu perfil. Inclusive, eu bato muito nessa tecla, eu falo: olha, isso é básico. Vai criar conteúdo no Instagram para atrair cliente? Fala sobre, ou fala para o empreendedor, não fala para o designer. Deixa eu te dar essas dicas de paleta de cores, de famílias tipográficas, porque assim você só vai atrair outros designers. E aí, eu não quero falar sobre isso nesse vídeo, mas o ponto é, existem coisas que são básicas e muitas vezes óbvias que as pessoas não se dão conta. E aí fica muito difícil você chegar nos 3 mil por mês. Fica muito difícil você convencer as pessoas a te pagarem pelo teu trabalho se você, por exemplo, não valoriza o teu portfólio. É extremamente importante que o seu portfólio seja absolutamente impecável. Do contrário, você vai perder para alguém que é mais caprichoso que você. Outra coisa que é básica. Então, eu vejo que quem ganha abaixo dos 3 mil por mês erra em coisas que são básicas. E se esse é o seu caso, você precisa de atenção. Vale a pena tirar um tempo, conferir os meus conteúdos aqui no YouTube, conferir os meus posts no Instagram, os meus stories, porque eu estou sempre dando dicas muito boas sobre isso. Inclusive, até coloquei aqui na descrição, para caso você ainda não me segue, o link para o meu Instagram. Agora, dando sequência, as pessoas que ganham entre 3 a 6 mil reais por mês, por exemplo, são pessoas que já identificaram que aquilo que era básico e que elas achavam que não era, precisa ser feito. As pessoas dão o braço a torcer, elas fazem e elas falam para si mesmas: caramba, eu deveria ter feito isso antes. Nossa, como isso faz sentido e antes eu não entendia isso. Porém, o que impede essas pessoas de irem para o próximo nível? Na minha modesta opinião, é a falta de um acompanhamento mais próximo. Por exemplo, eu tenho a Área VIP, que é uma plataforma fechada de conteúdos para designers gráficos, para quem quer viver da profissão.
Só que lá, apesar de ter o meu suporte ser bom, ser um suporte que se importa com a pessoa, que é dedicado, muitas vezes a pessoa ela não vai conseguir identificar qual que é o próximo passo que ela tem que dar se eu não for lá, se eu não conversar com essa pessoa, tirar um tempo para ouvi-la e entender onde é que ela está errando. Eu falo, olha, olha Bruna, você está errando nesse ponto, eu acho que aqui está o seu calcanhar de Aquiles. Melhora nesse ponto, acho que eu falei errado Aquiles, mas enfim. Melhora nesse ponto, porque assim vai ficar mais fácil você cobrar mais. Assim vai ficar mais fácil você vender mais vezes para o mesmo cliente. E aí, baseado na pessoa, tá? Não estou falando aqui de dicas genéricas. Acho que as dicas genéricas funcionam para quem está abaixo dos 3 mil reais por mês, dos 4 mil reais por mês. Mas a partir do momento que você passa desse nível, são coisas específicas, que alguém que já passou pelo que você passou vai poder olhar e falar, olha, é esse ponto. Olha, você está com medo de cobrar mais, tem que cobrar mais, sua agenda já lotou. Lotou a agenda, está na hora de cobrar mais. As pessoas ficam inseguras e tal. Enfim, eu acho que a hora que você chega nos 3 a 6, falta daí acompanhamento. Uma pessoa que já passou pelo que você passou, te orientando de maneira pessoal, de maneira direta. Isso é que eu vejo com relação às pessoas que ganham de 3 a 6 mil por mês. Agora, digamos que a pessoa passe disso, ela começa a ganhar 7, 8, 10 mil reais por mês. Qual que é o problema que ela vai enfrentar? Ela vai trabalhar muito, ela vai se ver envolvida em tantas coisas que ela não vai mais dar conta, ela não vai mais ter vida. Ela simplesmente vai viver pelo trabalho. E aí chega o momento de, por exemplo, você escalar, você construir um time, você ter assistentes, pessoas que vão te ajudar a entregar a demanda, sem que você tenha que abrir mão do seu lucro, né, enquanto profissional. E aí também você vai precisar profissionalizar o seu negócio, porque passou dos 6 mil reais por mês, uma vez que você é microempreendedor individual, você vai ter que se tornar microempresa. Aí são questões mais burocráticas e sérias que as pessoas também não dão tanto valor, sabe? Então o que eu recomendo para essas pessoas? Também, olha, faça parte, por exemplo, de um grupo onde você vai ter um professor ali que vai olhar para sua situação e vai te fazer sugestões. Por exemplo, eu tenho um grupo de mentoria e um dos principais pontos que a gente bate na tecla nesse grupo de mentoria, onde eu acompanho alguns alunos meus de maneira mais próxima, é justamente o ponto da escala. Como é que a gente faz para acertar na contratação, para chamar um assistente para começar a trabalhar com a gente e para que a gente também não tenha que ficar sempre intermediando as coisas e trabalhar até mesmo 2 vezes mais porque a pessoa não dá conta de fazer o que você pede para ela fazer. São pontos tão importantes e que muitas vezes as pessoas negligenciam e aí elas acabam errando e não conseguindo passar dos 10 mil reais por mês. E elas trabalham demais, elas trabalham a beça e simplesmente elas se cansam, elas ficam desanimadas até mesmo com a profissão, porque elas falam, eu queria ganhar mais, mas eu não sei como que faz isso. Então, aqui fica o meu apelo para você, se aproximar de pessoas que já passaram pelo que você passou, para que essas pessoas possam te ajudar. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Enfim, se você precisar de alguma coisa, quiser me mandar uma DM lá no Instagram, vou estar à sua disposição. Agora, para a gente poder finalizar o vídeo, como que as pessoas que chegaram nessa fase, que começaram a contratar equipe, começaram a escalar os seus negócios, podem fazer para passar dos 10 mil reais? Bem, esse é um momento que eu estou vivendo agora, graças a Deus. Eu já cheguei num patamar onde as minhas 24 horas por dia, elas são poucas, eu já não consigo mais dar conta de tudo que eu faço. Então chegou o momento em que eu deixo de estar ali na operação, envolvido diretamente no design, para ter um time que faz aquilo por mim e que segue os meus princípios, os meus fundamentos, a minha identidade enquanto designer. E é exatamente esse momento que eu estou vivendo agora, de ter pessoas de fato me ajudando. E aí, lógico, né, não é fácil fazer isso, porque sair da operação, que é algo prazeroso, é algo que a gente gosta de fazer, para ser empresário, para ser um diretor de arte, por exemplo, é uma tarefa extremamente difícil. Então, eu vejo que para sair desses 10 mil reais, esse é o único caminho possível, ou talvez é possível também conciliar a prestação do serviço de consultorias, ou você criar um curso online para ensinar aquilo que você sabe para outras pessoas também, aí fica mais fácil de você ter uma segunda fonte de renda que soma com a sua renda enquanto freelancer para você passar dos 10 mil reais. Então você vai começar a prestar consultoria para os iniciantes, você vai montar um e-book, um curso online, um aulão e vender aquilo para as pessoas. Aí a escala fica mais fácil. Inclusive, aí você vai passar a ganhar talvez seus 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, mas talvez não mais como designer gráfico, mas como um empresário na área de design gráfico. É inclusive o que, graças a Deus, eu tenho vivido nos últimos anos, desde que eu comecei a ensinar aquilo que eu sei para as outras pessoas também. Continuo na operação, continuo atendendo clientes, mas eu vejo que cada vez mais eu vou precisar me desvincular da parte da operação. Enfim, eu quero encerrar esse vídeo por aqui. Eu acredito que já deu para você ter uma noção absoluta, né, de como que funciona a profissão de designer gráfico no Brasil, como é que faz para ter escala, onde é que você está errando, talvez, quem sabe você conseguir identificar alguns pontos aqui.
Eu quero encerrar esse vídeo com uma pergunta para você. O que você achou desse conteúdo? Em qual dessas 4 fases você tá? Sente que precisa de ajuda? Se sim, deixa aqui nos comentários uma pergunta que depois eu vou ler com todo carinho e responder o máximo de pessoas que eu puder. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo. Se sim, clica no botão gostei, não custa nada. Se inscreve nesse canal caso você ainda não seja inscrito para receber mais conteúdos como esse. E a gente vai se falando. Um abraço para você e até a próxima.